Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Esse capítulo aqui de Jeremias 28, capítulo 28 de Jeremias, fala sobre Ananias, o falso profeta. Ele profetizou uma mentira, uma falsa profecia aqui para o povo, falando que o povo seria liberto do cativo da Babilônia, né? Seria liberto lá e que o Senhor traria os utensílios de Babilônia, que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia. E isso era mentira. Ele profetizou uma mentira, entendeu? Então no final desse capítulo a gente vê aqui que ele pagou por isso, por essa profecia aqui que ele fez, né? Falou no nome de Deus ali, sem Deus ter falado com ele. Ele fez uma profecia ali para o povo e Deus não tinha falado nada disso com ele. Então vamos lá então. No 5º mês daquele mesmo ano, o 4º ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Então ele disse para Jeremias que está falando aqui. Aí ele está falando, né, o que Ananias falou para ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor. Amém. Que assim faça o Senhor. Que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo. Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste com muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Né? Então, assim, se realizar, né? Aí dá para saber aqui se a profecia é verdade ou não, né? Se ele foi realmente usado por Deus, se foi Deus mesmo que falou para ele. E a gente pode usar isso nos dias de hoje, né? Quando um profeta lhe fala uma coisa e se aquilo ali se realizar, é porque veio do Senhor, né? Se não se realizar, é porque não veio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas profecias aí, sabe? Porque existem falsos profetas também, mas existem os verdadeiros, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, ó. A gente tem que, se essa coisa não realizou e a pessoa deu certeza ali, é porque não veio do Senhor, né? Essa coisa da cabeça dele não veio de Deus. Essa profecia que ele passou para a pessoa ali, que ele fez. Versículo 10. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou. E disse diante de todo o povo, assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Então ele falou aqui, ó, que
no prazo de 2 anos, isso tudo aí ia acontecer, entendeu? Uma mentira, né? Que isso aqui não aconteceu. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá dizer a Ananias, né? Então, o Senhor falou para Jeremias, um profeta verdadeiro mesmo. Vá dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele, né? Porque isso aqui foi o que o Senhor estava falando ali, estava passando para Jeremias todo esse tempo, né? Que ia acontecer isso tudo. Aí do nada vem uma pessoa, vem um profeta e começa a profetizar uma outra coisa. Dá para ver também que não é verdade, né? Porque Deus, ele não fala uma coisa, depois do nada fala outra. Então ele passou para Jeremias isso ali, ó, que ia, né, castigar esse povo, que ia entregar esse povo para Nabucodonosor. Aí vamos continuar aqui. Versículo 14. Assim diz o Senhor. Não, versículo 15. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Porque assim, Jeremias, ele era um profeta de Deus, né? Então ele ouvia ali a voz do Senhor. Então ele sabia quando Deus falava com ele, né? Ele ouvia claramente ali o que Deus estava falando. Então Deus falou para Jeremias que era mentira. Tudo aquilo que Ananias estava falando era mentira, que isso não veio dele não, que ele não tinha falado isso para Ananias não, entendeu? Aí Jeremias viu, né, que era mentira. Por isso, versículo 16, por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Então ele colheu aqui o que ele fez, né? Que ele plantou ali, né? Ele pagou pelo que ele... porque não, ele estava, tipo, profetizando mentiras, né? E, tipo assim, tudo o contrário do que Deus tinha falado. Ou seja, ele estava atrapalhando ali, né? O que Deus estava atrapalhando, não, né? Porque ele não é capaz de atrapalhar, ninguém é capaz. Mas ele estava tentando colocar ali, confundir o povo, entendeu? Confundir o povo ali do que Deus tinha falado, do que Deus tinha passado para Jeremias ali. Então ele acabou sendo morto, né? Porque ele profetizou mentiras contra o Senhor, né? Deus falou uma coisa e ele falou outra, para confundir o povo. Então é isso, gente. Nós lemos o capítulo 28 de Jeremias. Essas histórias, assim, são muito interessantes, né? Às vezes, quando a gente não tem, quando a gente não tem o costume de ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, a gente não tem o conhecimento né, não tem o conhecimento. E quando a gente vai lendo, a gente vai vendo, assim, que é muito interessante, né? Porque as histórias, assim, sabe? É muito interessante, muito mesmo. Então, se a gente lê com cuidado, né? Fazer um devocional mesmo ali todo dia, ler, parar, para ter aquele tempo mesmo de comunhão, de ler, né, a palavra do Senhor, a gente entende. E a gente vai vendo que, tipo assim, são histórias muito boas, sabe? São muitos exemplos bons pra gente usar nos dias de hoje, né? Muita coisa, a palavra do Senhor, ela edifica. Então, no início, por isso que quando a gente, né, pega para ler a Bíblia, a gente acaba não entendendo,
que a gente não lê de coração, né? Não tira esse tempo mesmo para falar assim, não, faz uma oração antes, né? E ler com cuidado mesmo, lendo cada palavra ali com atenção. A gente vê, às vezes, né, o conteúdo maravilhoso, né, que a Bíblia tem, né? Que a palavra do Senhor tem. E vale a pena. Vale a pena ler a palavra de Deus ali, né? Porque Ele deixou pra gente como um manual, né, de instrução para os dias de hoje. Então é isso, gente. Fica com Deus. Que Deus te abençoe, você e sua família. Em nome de Jesus. E praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os anjos do Senhor estão aí protegendo você e sua casa. E toda a sua família. Em nome de Jesus. Tchauzinho, gente. Até mais. Deus te abençoe.